Existe um pensamento dominante operando na sua mente neste exato momento. Você pode não estar consciente dele, pode até achar que está apenas vivendo normalmente. Mas por trás das suas decisões, das suas reações e dos seus resultados, existe uma ideia central que está conduzindo tudo. E o mais impactante é que esse pensamento não aparece como uma frase clara o tempo inteiro. Ele se manifesta como padrão, como tendência, como inclinação automática diante das situações. A maioria das pessoas acredita que controla a própria vida porque escolhe o que fazer. Mas quase ninguém percebe que antes da ação existe uma lente, uma interpretação, um pensamento base que define como você enxerga o mundo. E essa lente determina o que você considera possível ou impossível, justo ou injusto, alcançável ou distante demais. Talvez o pensamento que está controlando sua vida agora seja algo como: eu nunca consigo manter constância, ou nada dá certo para mim, ou preciso que as coisas estejam perfeitas para começar. Pode ser mais sutil, como ainda não estou pronto. Parece inofensivo, parece até razoável. Mas quando repetido diariamente, esse pensamento deixa de ser uma opinião e se transforma em identidade. Napoleon Hill afirmava que o pensamento dominante tende a se materializar na realidade de quem o sustenta com emoção e repetição. Não é misticismo, é coerência psicológica. Sua mente começa a filtrar informações que confirmem aquilo que você já acredita. Se você acredita que não é capaz, seu cérebro vai buscar provas disso. Se você acredita que pode aprender, ele também vai buscar evidências dessa possibilidade. O pensamento dominante funciona como um filtro invisível. Imagine duas pessoas recebendo a mesma oportunidade. Uma pensa: isso é grande demais para mim. A outra pensa: isso vai me obrigar a crescer. A oportunidade é a mesma. O resultado, completamente diferente. Não por causa da situação externa, mas por causa do pensamento que já estava operando antes dela aparecer. E aqui está a parte desconfortável. Você pode estar sabotando seus próprios avanços sem perceber. Não porque quer falhar, mas porque está repetindo um pensamento que foi instalado há anos e nunca foi questionado. Talvez ele tenha surgido numa crítica na infância, numa experiência frustrante, num erro que você transformou em definição de quem é. E desde então, você age para confirmar essa narrativa. Albert Einstein dizia que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Mas imaginação não é apenas criar cenários positivos. É a capacidade de conceber uma versão diferente de si mesmo. Se você não consegue imaginar que pode ser disciplinado, confiante ou capaz, você dificilmente sustentará ações coerentes com essa identidade. Porque o pensamento base entra em conflito. Existe uma diferença entre ter pensamentos passageiros e sustentar um pensamento dominante. Todos nós temos dúvidas momentâneas. Todos sentimos medo. Mas quando o medo vira o pensamento central, ele começa a controlar decisões. Você evita desafios, adia projetos, diminui metas. Não porque não quer crescer, mas porque seu pensamento dominante está programado para a autopreservação, não para a expansão. Agora pare por um instante e observe seus resultados atuais, sua rotina, seu nível de energia, sua postura diante dos problemas. Tudo isso é reflexo de um padrão mental repetido. E não adianta querer mudar apenas o comportamento externo, se o pensamento dominante continua o mesmo. É como tentar dirigir para outro destino mantendo o mesmo mapa. Talvez você diga que quer mais disciplina, mas se o pensamento dominante for "eu sempre começo e desisto", toda vez que surgir dificuldade, sua mente vai sussurrar: "Está vendo? É assim que você é." E você vai confirmar. Não porque não tem força, mas porque está obedecendo ao pensamento que acredita ser verdade. Evoluir exige identificar esse pensamento. Exige coragem para admitir qual narrativa você está alimentando. É fácil dizer que quer sucesso,
É mais difícil reconhecer que, no fundo, você ainda pensa que sucesso é para os outros. Enquanto essa crença existir, você pode até dar passos à frente, mas sempre haverá um limite invisível puxando você de volta. O pensamento dominante também influencia como você reage às críticas. Se você pensa, eu não sou suficiente, qualquer comentário vira ataque pessoal. Se pensa, eu estou em construção, a crítica vira ajuste. A diferença não está na fala do outro, está no que já estava instalado em você. E aqui surge uma pergunta poderosa. Se alguém observasse suas ações dos últimos 6 meses, qual pensamento ele concluiria que controla sua vida? Responsabilidade ou desculpa? Coragem ou medo? Crescimento ou comparação? Porque suas ações revelam sua crença real, não a que você declara. Muitas pessoas passam anos buscando técnicas, estratégias, métodos, mas ignoram o fundamento. Ignoram que a mente precisa ser reprogramada antes que o comportamento se sustente. Você pode aprender produtividade, comunicação, investimento. Mas se o pensamento dominante for escassez ou incapacidade, você vai sabotar cada avanço. O clímax dessa reflexão é entender que mudar o pensamento dominante não é um evento único, é um processo deliberado. Você precisa escolher conscientemente um novo padrão e reforçá-lo todos os dias. Quando surgir a velha narrativa, você precisa interrompê-la, questioná-la, substituí-la. Se hoje o pensamento dominante é eu não consigo manter constância, comece a afirmar e agir como alguém que aprende com interrupções. Não desiste por causa delas. Se é eu sempre erro, transforme para eu ajusto até acertar. Parece simples, mas repetido diariamente, isso começa a alterar sua identidade. E identidade é o verdadeiro motor do comportamento. Você age de acordo com quem acredita ser, não de acordo com quem gostaria de ser. Por isso, o trabalho mais importante não é externo, é interno. É redefinir a narrativa que você sustenta quando ninguém está ouvindo. Existe um ponto em que você percebe que não precisa esperar uma grande oportunidade. Precisa mudar a história que conta para si mesmo. Porque enquanto essa história for limitante, qualquer oportunidade parecerá grande demais. Quando ela mudar, até os desafios parecerão treinamentos. Talvez o pensamento que está controlando sua vida agora esteja tão enraizado que você nunca o questionou. Mas a partir deste momento, você pode começar, pode observar suas reações automáticas, pode identificar padrões repetidos. Pode perguntar, esse pensamento me aproxima ou me afasta da vida que quero construir? Essa pergunta repetida diariamente começa a enfraquecer narrativas antigas e fortalecer novas. E quando o pensamento dominante muda, algo extraordinário acontece. Você começa a perceber possibilidades onde antes via obstáculos. Começa a assumir responsabilidade onde antes via injustiça. Começa a agir onde antes hesitava. Não é mágico, é coerente. Sua mente busca confirmar aquilo que você acredita. Se você acredita que está em evolução, começa a agir como alguém que evolui. Se acredita que está preso, age como alguém preso. Agora eu quero que você seja brutalmente honesto. Qual é o pensamento que está controlando sua vida hoje? Não o que você gostaria que fosse, mas o real. Aquele que aparece quando algo dá errado. Aquele que surge quando surge uma oportunidade. Aquele que domina seu diálogo interno nos momentos difíceis. Se você identificou, já deu o primeiro passo. Porque consciência precede transformação. A partir daqui, a escolha é sua. Você vai continuar alimentando o mesmo pensamento ou vai começar a construir um novo? Se essa mensagem fez sentido para você, comenta aqui embaixo qual pensamento você decide abandonar a partir de hoje. E escreve também qual pensamento você escolhe fortalecer. Curta o vídeo para que mais pessoas possam refletir sobre isso. Inscreva-se no canal se quer continuar desenvolvendo uma mentalidade que constrói resultados reais. Porque no fim, não são as circunstâncias que controlam sua vida,
é o pensamento dominante que você sustenta diariamente e ele pode mudar a partir de agora.